Fala, pequenones, tudo bem com vocês? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com o volume 5 do PET, semanas 1 e 2, tá bom? Então bora lá. Esse vídeo eu dividi ele em 6 partes, né? A primeira quando eu explico o que é a acústica, o que é o estudo do som, as características do som, né? E depois qual que são as características fisiológicas do som que a gente ouve. Depois a gente faz as questões de 1 a 4, tá bom? Para você ficar mais atento, eu vou colocar aqui na timeline do vídeo onde começa e termina cada um dos trechos, tá bom? Só por isso eu já mereço um like. Deixa o like aí no vídeo para fortalecer o canal. Muito obrigado. Bom, o que é a acústica, gente? A acústica é o estudo das ondas sonoras, é o estudo do som. E o que é o som? O som ele é uma onda mecânica. O que significa ele ser uma onda mecânica? Uma onda mecânica é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. E longitudinal significa que as moléculas do som elas ficam indo e voltando na mesma direção em que o som se propaga. Se tiver difícil de visualizar isso, tem um vídeo que eu explico todas as características de uma onda de forma geral, diferencio ondas pela natureza, pelo tipo de oscilação, e eu vou deixar aqui no e-card para que você possa assistir, tá? Mas na próxima tela também eu mostro um pouquinho melhor o que é essa ideia de onda longitudinal, tá? Mas basicamente as partículas ficam indo e voltando na mesma direção em que a onda se propaga. É chamado de onda de pressão, tá bom? Bom, então é basicamente isso. Cada uma das partículas do meio, elas ficam indo e voltando e criam regiões de maior pressão, de maior densidade, onde as moléculas acabam ficando mais juntas, e regiões de menor pressão. Tá? Então o som é uma onda que vai e vem, ele é diferente daquela onda na corda, né, que sobe e desce. Ele é mais semelhante a uma onda numa mola, né? Daquelas molinhas malucas, hoje em dia quase não tem isso mais, era um brinquedo antigo, que você fica gerando ondas assim, né? A molinha fica indo e voltando, enquanto a corda fica subindo e descendo à medida que a onda se propaga, tá bom? E outro detalhe importante também é que o som é uma onda mecânica, como eu falei, então precisa de um meio material para se propagar. No vácuo não existe som, tá bom? No espaço não existe som de forma geral. Então muitos filmes que a gente vê de ficção científica, a parada de ficar explosões com barulho e coisas do tipo, tá errado, fisicamente incorreto, porque o som não se propaga no vácuo, tá bom? Bom, mas o que é o som? O som é aquilo que o ser humano consegue ouvir, que vai desde 20 Hz até 20.000 Hz em média. Tá? Varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas é isso. É um pouquinho egocêntrico, mas o som é só a frequência que o ser humano ouve. Existem sons ou ondas que são iguais ao som, só que em frequências fora que o ser humano consegue ouvir. E isso a gente chama de infrassom e de ultrassom. O que é o infrassom? O infrassom é uma frequência abaixo do que a gente consegue ouvir. É um som normal, só que numa frequência abaixo do que a gente consegue ouvir. E o ultrassom é uma frequência acima do que a gente consegue ouvir. Exames de ultrassom é uma onda sonora que é emitida e através do tempo de resposta dessa onda, né, ele tem o sensor de emissão e o sensor de recepção, através do tempo de resposta dessa onda em cada ponto, ele vai criando um perfil, né, ele vai criando uma imagem a partir desse tempo de resposta. Ele sabe a distância de cada ponto e calcula e faz o desenho, né, faz a imagem. Então o ultrassom ele também é usado em sonares, morcegos utilizam o ultrassom para se movimentar e o ultrassom nada mais é que um som a frequências acima do que a gente consegue ouvir. Outra informação que vai ser importante aqui é lembrar que a velocidade do som, ou saber que a velocidade do som, depende da temperatura do ar, mas a velocidade do som no ar ela é cerca de 330 a 340 metros por segundo, vai depender um pouco de cada questão, algumas usam 330, outras 340, mas se ninguém te contar, você pode usar qualquer um dos dois que vai chegar na resposta certa, tá bom? Outra coisa que é importante a gente lembrar dos vídeos anteriores
é a equação do movimento de uma onda, né? Que a velocidade de uma onda ela é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência. Esse comprimento de onda é a distância entre dois pontos consecutivos, dois pontos iguais consecutivos da onda. E a frequência é o número de vezes que essa onda se repete. Isso aqui é só para a gente conseguir fazer algumas questões do PET. É importante estar relacionado tanto a ondas quanto a som. Bom, vamos lá agora o que interessa mais para as atividades do PET, que é as características fisiológicas do som. Como que a gente diferencia um som do outro? O que eles têm de diferente? A primeira coisa que a gente vai diferenciar é a altura. E no dia a dia a gente utiliza a palavra altura relacionada ao som de uma maneira incorreta. A altura do som, ela diferencia sons graves e sons agudos, e não o volume do som em si. Por exemplo, quando eu falo assim, eu estou emitindo um som de baixa altura, um som grave. Quando eu falo assim, eu estou emitindo um som agudo, um som alto. E não é necessariamente relacionado ao volume da minha voz, e sim a se o som é grave ou se o som é agudo, tá bom? Sons baixos são sons graves, sons altos são sons agudos. Mas o que é isso? O que diferencia isso? É a frequência do som. Quanto maior a frequência do som, mais alto ele é. Quanto mais baixa a frequência do som, mais grave ele é. Então observe um som grave, as ondas são mais espaçadas, ou seja, se repetem menos vezes do que um som agudo, que ele se repete mais vezes. Então o som grave ele é mais espalhado e um som agudo ele se repete mais vezes no mesmo intervalo de tempo. Tá? Voltando para o slide anterior aqui, o ultrassom então só é um som a uma frequência acima do que a gente consegue ouvir. É um som tão agudo que a gente não ouve. É um som tão alto que a gente não ouve. E é uma expressão estranha, né? Por exemplo, o morcego emite um som tão alto que a gente não ouve. É uma afirmativa correta, o morcego emite ultrassons, só que a gente não ouve esse ultrassom não é por causa do volume, e sim por causa da frequência. E a frequência está relacionada à altura do som. Tudo bem? Então, a altura do som está relacionada à frequência, te diz se o som é alto ou se o som é baixo, se o som é grave ou se o som é agudo. A diferença na onda em si é a frequência dela. Então, toda vez que sua mãe te pede para abaixar o som, ela não está falando do volume. Ela está falando para você deixar de ouvir um som bem agudo, tipo, sei lá, Pablo Vittar. Vai passar mal. E começar a ouvir um Bruno Barreto. Ou eu quero um dia. É isso que sua mãe está pedindo, tá bom? Se ela te falar para baixar o som, ela está pedindo para você ouvir um som menos agudo e mais grave. E a intensidade do som? A intensidade do som é uma outra característica, né? A intensidade, sim, está relacionada ao volume. A gente chama de sons fortes, sons de grande intensidade, e sons fracos, sons de pequena intensidade. E isso não tem nada a ver com altura. Por exemplo, um som baixo, ele seria um som grave, tudo bem? E um som fraco, ele seria um som bem sussurradinho. Então, se eu falo com a voz grossa e bem sussurradinho, tipo assim, é um som fraco e ao mesmo tempo ele é baixo. Por que ele é baixo? Porque ele é grave, tá certo? E um som forte é um som bem gritado. Eu não vou gritar aqui, né? Mas sons fortes são sons bem intensos, de grande volume, e independente se ele é grave ou se ele é agudo, tá certo? E o que diferencia isso? É a amplitude da onda sonora. Então, quando eu pego um som forte, ele tem grandes amplitudes. Só lembrando aqui, né? A amplitude é a distância entre o ponto de equilíbrio da onda e um máximo ou um mínimo dela. E o som fraco, ele é um som de baixa amplitude. Então, esse som ele é menos intenso, esse som é mais intenso, que significa forte e fraco, tá certo? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, a frequência do som, a altura do som, também está relacionada às notas musicais. Muitas vezes você vê os músicos falando assim, esse tom está muito alto, esse tom está muito baixo. E
às vezes a gente fica por entender, né? Porque, tipo assim, o violão nem tá tão alto assim, mas não é sobre o volume, é sobre a nota musical que está sendo tocada. É um som muito agudo para a voz dela, ou é um som muito grave para a voz dela. Abaixar o som significa deixar o som mais grave. Então, abaixar o tom é deixar tocar em notas musicais mais baixas, notas musicais de menores frequências, tá? Continuando aqui então, a última característica fisiológica que a gente vai ver hoje é o timbre. O timbre é como se fosse uma digital da voz ou do instrumento musical. É uma característica única que cada instrumento ou que cada voz tem. E é diferenciado pela forma da onda. Então, um diapasão tem o formato da onda mais ou menos assim, a flauta assim, o violino assim. Se a gente prestar atenção, todas essas ondas elas se repetem juntas. Então, todas elas têm a mesma frequência aqui. Se eu ver a amplitude delas, também é a mesma. Então são coisas tocando a mesma nota musical, ou seja, com a mesma altura, né? Grave do mesmo jeito, ou agudo do mesmo jeito, e no mesmo volume, com a mesma intensidade. Porém, são ondas diferentes. A diferença desse som está na forma da onda. Então você consegue, por exemplo, numa orquestra, diferenciar um instrumento de outro, o violino do violoncelo, por exemplo, ou de uma flauta, um piano, por causa do formato da onda, porque subentende-se que está tudo no mesmo volume, né? Que o técnico de som deixou tudo no mesmo volume, na mesma intensidade, e todos estão tocando na mesma nota musical, ou seja, na mesma altura do som. E mesmo assim a gente consegue diferenciar os instrumentos. Se você pegar uma dupla sertaneja que os dois cantam, que é meio raro, mas se você achar alguma, você vai perceber que no refrão você consegue distinguir as duas vozes, você consegue saber que tem duas pessoas cantando. Mesmo que os dois estejam teoricamente cantando na mesma nota, na mesma altura, na mesma nota musical e com o mesmo volume, tá bom? Essa diferença está no formato da onda, que a gente chama de timbre. Então agora vamos lá para as questões. A primeira delas é essa aqui. Um homem adulto conversa com outro. Então, um homem adulto conversa com outro, de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Então, vou escrever aqui voz normal, tá? Não é nem sussurrado e nem gritado, é uma voz normal. Enquanto isso, duas crianças brincando emitem gritos eufóricos. Então, a gente tem crianças gritando. Pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Vamos tentar entender isso melhor? Bom, só de se tratar de pessoas diferentes, a gente já pode associar essas duas ondas aqui timbres diferentes. Porque sempre que eu tenho pessoas ou instrumentos diferentes, eu tenho timbres diferentes, tá bom? Bom, o homem adulto ele tem uma voz mais grave do que uma criança. A criança possui a voz mais aguda, mais fininha, né? A gente chama um som mais grave de um som baixo. Tranquilo? Um som de pequena frequência. E a gente chama o som agudo de um som alto, um som de grande frequência, de baixa frequência. Então, como um som é mais grave do que o outro, a gente tem alturas diferentes. Não só o timbre, mas as alturas também são diferentes, tá bom? Os timbres são diferentes e as alturas são diferentes também. Bom, se esse cara está falando com voz normal, ele está falando numa intensidade baixa, né? Ele está emitindo um som fraco. Um som de pequeno volume, um som de pequena amplitude. Quem está gritando está emitindo um som forte, um som de grande intensidade, um som de grande amplitude. Sons fortes e fracos estão associados à intensidade do som. Então, se os sons têm volumes diferentes, eles têm intensidades diferentes também. Então, a gente tem que tanto os timbres, quanto as alturas, quanto a intensidade desses sons são diferentes. Por isso, letra E. Ok?
Beleza, vamos para o próximo então. Número 2. Sejam as seguintes afirmativas sobre as ondas sonoras. Sejam as seguintes afirmativas sobre ondas sonoras. Marque V para verdadeiro e F para falso. O som é uma onda mecânica, sim. Ele precisa de um meio material para se propagar, né? Progressivo, ele não é estacionário. E longitudinal. Longitudinal é aquela paradinha das moléculas ficarem indo e voltando, se moverem ao longo da direção de propagação da onda, cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 e 20 kHz. Esse K, ele significa 1000. A gente usa isso em jogo de videogame, né? 20K, ou quilograma é 1000 gramas, quilômetro é 1000 metros, então o prefixo K ele é 1000. Entre 20 e 20 mil Hz. Sim, tudo certo, né? Onda mecânica ok, longitudinal ok, e a frequência, a faixa de frequência que a gente ouve também está ok. Essa é verdadeira. O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência, então tem a mesma altura, a mesma nota musical e mesma intensidade, então tem mesmo volume, né? Tem mesma amplitude, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. O que é a diferença de ondas sonoras? É timbre, né? Então eu consigo diferenciar dois sons da mesma altura e da mesma intensidade, porque eles possuem formas diferentes. Essas formas das ondas é chamado de timbre. Os dois sons têm timbres diferentes. Sim, tudo certo. A altura de um som é caracterizado pela frequência da onda sonora. Sim, a altura do som está relacionada à frequência. Sons altos são sons agudos e sons baixos são sons graves. Um som de pequena frequência é grave, baixo, ok. E um som de grande frequência é agudo, alto. Sim, isso costuma cair muito em prova, tá? Não só aqui no PET, mas em prova também. Porque foge ao nosso senso comum, ao nosso dia a dia, né? A gente fala sons altos para grandes volumes, mas o som alto está relacionado a sons agudos, sons fininhos. E sons graves, sons baixos, sons baixos de pequena frequência estão relacionados a sons graves, tá? Aquela voz grave mesmo, né? Bem grossa. Então, verdadeiro. Uma onda sonora com comprimento de onda de 10 milímetros é classificada como ultrassom. E aqui a gente tem que fazer um pequeno cálculozinho, tá? Nada demais. Lembrar da equação do movimento da onda, né? V igual a lambda F, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Ele me deu o comprimento de onda, né? Esse milímetro é um probleminha, porque assim, a gente sabe a velocidade do som é 340 mais ou menos metros por segundo. Se eu usar aqui em milímetros está errado, tem que usar em metros. Esse milímetro significa dividido por 1000. Do mesmo jeito que o K significa multiplicado por 1000, o milímetro significa dividido por 1000, tá bom? Milésima parte. Então aqui o comprimento de ondas é 10 dividido por 1000. Vou escrever do jeito que eu falei aqui mesmo, 10 dividido por 1000. Então a velocidade é 340, o comprimento de onda é 10 dividido por 1000 vezes a frequência. Aqui eu posso cortar um zero em cima e embaixo, né? Porque está multiplicando e dividindo, fazendo operações inversas, eu posso simplificar. E o 100 que está aqui no denominador, ele vai passar multiplicando, né? Então, vai ficar 34.000 Hz. 34.000 Hz, ó, o ser humano ouve entre 20 e 20 mil. Esse é o som. Abaixo disso é o infrassom. E acima disso é o ultrassom. 34.000 não está acima de 20 mil? Então é o ultrassom. Ok, essa também é verdadeira. A intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude do som. A intensidade do som, ó, o que é um som intenso, um som forte? É um som de grandes amplitudes. O que é um som fraco? É um som de pequenas amplitudes. Então a intensidade do som é maior quanto menor for? Não. Quanto menor for a amplitude, menor é a intensidade. Aqui está ao contrário, por isso é falso, tá bom? Som intenso ou forte, né? É esse. Esse aqui é o mais intenso, esse aqui é o menos intenso. Opa.
setinha para baixo era para o menos, né? Menos intenso e é um som fraco, tá bom? A amplitude está relacionada diretamente com a intensidade. Beleza, vamos para 3 agora então. Um homem assiste a um musical dentro de um teatro que possui ótimo isolamento acústico. Ao ouvir o som de um piano, um violão e um violino, tocando a mesma nota musical, então mesma altura, mesma frequência, né? O homem teve condições de distinguir cada um dos instrumentos. Qual é a qualidade das ondas sonoras que permitiu tal distinção? Então aqui, num teatro, né, com bom isolamento acústico, um técnico de som lá para regular, a gente também subentende que está tocando todo mundo no mesmo volume, né, na mesma intensidade. Então o que diferencia um instrumento do outro não é tecnicamente o volume, não é o nível de intensidade sonora, não é a altura, porque ele até enfatizou que a altura é a mesma. Não é a amplitude, né? Porque a gente está supondo o mesmo volume. E se a amplitude estivesse certa, volume também teria que estar certo, nível de intensidade sonora também teria que estar certo. Então, o volume não pode ser um discriminante. O que tem de diferente aqui é o fato de ser instrumentos diferentes. Cada instrumento produz uma onda com um formato diferente aqui, tá? Citando 2 exemplos aqui, por exemplo. Então, a diferença está no formato da onda, a diferença está no timbre, tá bom? Bora para o próximo. Uma fonte de ondas sonoras está imersa em água, emitindo ondas a uma frequência de 740 Hz. Então ele me deu a frequência aqui, né? 740 Hz. Sabendo que o comprimento de onda das ondas produzidas pela fonte é de 200 centímetros, cuidado com a unidade aqui, tá? Determine a velocidade de propagação das ondas sonoras na água. Geralmente a gente calcula essa velocidade em metros por segundo. Não pediu, mas eu vou calcular em metros por segundo. Para a gente calcular essa velocidade em metros por segundo, a gente vai usar a equação geral do movimento da onda, né? Comprimento de onda e frequência, só que aqui eu tenho que usar em metros. A frequência até está certinha, que ela já está em hertz, mas aqui eu tenho que usar em metros. Cada metro tem 100 centímetros, né? Então 200 centímetros tem 2 metros. Tudo bem? Se ficou em dúvida, faz uma regrinha de 3. 1 metro, 100 centímetros. 200 centímetros tem x. Tudo bem? 2 metros. Então a velocidade é o que eu quero, o comprimento de onda é 2 e a frequência é 740. Multiplicando isso vai dar 0, 8 e 14. 1480 metros por segundo. Essa é a velocidade da onda sonora na água, tá bom? Galera, então é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal para ficar por dentro dos vídeos, não só do PET, mas também questões do Enem e outras matérias que eu pretendo trazer. E quem quiser seguir nas redes sociais, estão aqui embaixo. Muito obrigado, gente. Abraço.